Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está me ouvindo, me assistindo, mas espero que esteja tudo bem com vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que atualmente está se falando muito de Apocalipse, né? Do livro de Apocalipse, sobre o arrebatamento. E quando a questão é arrebatamento, a preocupação é quem vai subir? As crianças vão subir? É chocante aqui, talvez, o que eu vou ouvir, o que vocês vão ouvir, o que eu vou falar, mas é baseado em fatos bíblicos, né? Nós temos conhecimento, não dá para a gente negar que estamos à beira do Apocalipse, né? E o que nós percebemos que o que nós estamos vivendo no momento, pestes e guerras, rumores de guerras, e já se fala de fome, tudo está conectado com o Evangelho, né? Onde Jesus fala no capítulo 24 e em Lucas 21 é falado sobre o princípio das dores, né? O princípio das dores de parto. E são contrações que vão acontecendo quando uma mulher está prestes a dar à luz. Antes de prosseguir, seria bom você anotar aí um fenômeno que aconteceu em 2016, 2017, onde a constelação de Virgem ela foi muito observada pelos astrônomos, né? Um fenômeno que talvez nunca mais aconteça. E não se sabe se isso já aconteceu um dia. Mas é algo sobrenatural. Vocês colocam no YouTube Tremendos Sinais no Céu 2016, 2017. Vocês vão achar bastante coisa lá sobre um fenômeno que aconteceu, que durou 9 meses. Uma gestação, né? 9 meses é uma gestação. E voltando aqui, tem tudo a ver com esse assunto, porque o arrebatamento vai acontecer para a igreja do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer para os escolhidos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, raça eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Então, crianças vão subir? Será que vão? Então, a gente tem que entender que Deus não pode resolver por mim, ou por você, ou por qualquer um, quem vai ser salvo ou não, ou quem que vai fazer parte da igreja ou não. A confusão acontece porque Jesus, no Evangelho, ele diz que deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, né? Mas em algumas versões diz que aquele que não se fizer como criança não poderá herdar o reino de Deus, né? Então, temos que parar aí e analisar. Lá no céu, vai ter criança? Ou no novo céu, na nova terra, vai ter criança? Eu creio que não. Porque o Espírito não é criança. O Espírito, ele é sempre adulto. Embora a criança esteja no ventre da mãe, se ela for abortada, ela não vai para o mundo, para outro espaço que existe, né? Como criança. O espírito dela é consciente e adulto. Ele tem entendimento, o espírito. Ela é criança fisicamente, mas o espírito dela não.
Então, a questão é, para onde vai essa criança se ela morre sem Jesus? Ela vai para o Hades. Ela está em tormento? Não, ela não está em tormento, porque ela não teve pecado, né? Nós temos a passagem do rico e Lázaro. O rico estava em tormento, por quê? Porque ele viveu uma vida de pecado. E ele queria avisar os seus irmãos. Isso mostra o quê? Um arrependimento. Ele estava arrependido no Hades, né? Mas ele está condenado? Não. Ele ainda vai passar pela condenação. O dia do juízo ainda não chegou, que é o dia do trono branco. É um estudo muito longo, mas temos que fazer algumas separações aqui nessa situação. Aqueles que são escolhidos, os escolhidos, eles têm que viver essa vida. Eles têm que se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor e descer as águas. É claro que o batismo que se refere, quando se fala de Jesus, não é o descer nas águas, é o batismo com fogo. Por isso que João disse, eu batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com fogo. É o caso do ladrão na cruz. Ele não desceu da cruz para se batizar, mas ele foi batizado com fogo na cruz. E se batizar com fogo é exatamente o que o ladrão viveu na cruz. Ele entendeu, enxergou, percebeu que Jesus era Deus. Simplesmente isso. Por isso ali ele se arrepende e ele, quando passa a ter esse entendimento, ali é o fogo do Espírito Santo que tomou conta da vida dele e ele ouve de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Que não é o céu. O paraíso é um lugar intermediário, como também a igreja não vai subir para o paraíso. A igreja vai estar nos ares. Então, aonde hoje está as entidades malignas, que é o Satanás e todos os seus anjos caídos ali, aquela região vai ser desocupada. E quem vai ocupar aquela região vai ser a noiva, os salvos. Agora, voltando aqui no assunto sobre as crianças, nós temos que entender que essas crianças, que elas não viveram uma vida, elas não há um pecado para condená-las, mas elas nasceram, é isso que tem que ser entendido, elas nasceram debaixo do jugo do pecado original. Então elas precisam se arrepender e reconhecer Jesus. Quando isso vai acontecer? No dia do juízo. No dia do juízo. É possível que uma criança que tenha sido abortada, ela possa no dia do juízo dizer para Deus, não, eu não preciso do sacrifício de Jesus, eu não vivi uma vida, eu não cometi pecado, eu não preciso do sacrifício dele. É possível? É possível. Vai acontecer isso. Então, temos que esclarecer essa situação. Outro questionamento é sobre o Apocalipse, né? Nós hoje vivemos o princípio das dores, não é o Apocalipse. O livro do Apocalipse, baseado no que nós estamos vivendo hoje, ele não foi aberto ainda. Para dizer que já foi aberto o primeiro selo, o segundo selo, não foi. O livro do Apocalipse ainda não foi inaugurado, não foi. Então, e a igreja não vai estar aqui, porque o Apocalipse ele está conectado com as 70 semanas de Daniel, que já foram vividas pelo povo de Israel 69 semanas, então falta uma. Então esses 7 anos de tribulação não é para a igreja,
Esses 7 anos de tribulação é para o povo de Israel. Ah, mas como é que faz? Um exemplo, se uma mãe está grávida e ela é do Senhor, se ela, no momento que ela ouvir a trombeta, o alarido, a voz do arcanjo, nesse momento, se ela vacilar e pensar no bebê dela, ela vai ficar na tribulação, com o bebê. Com o bebê. Porque nós temos que separar a situação aí. Ela é escolhida do Senhor, mas não significa que o filho, por estar na barriga dela, já é escolhido do Senhor. São dois seres. São dois seres totalmente independentes. Embora ela vai gerar esse filho, não quer dizer que o filho já é salvo pelo testemunho dela. Temos que separar essa situação. Mas para onde vai a criança se ela subir? Para o Hades. Ele vai estar em tormento? Não, ele não vai estar em tormento. Ele vai aguardar o dia do juízo. Porque são 3 categorias de salvos. A igreja, os que vão morrer na tribulação e os que vão ser salvos pelo fogo no dia do juízo final. Ah, mas eu aprendi que no dia do juízo final todos vão ser condenados. Você aprendeu assim, mas não é isso que a Bíblia diz. Se vai haver um julgamento, é porque vai haver absolvição e condenação. Deus não faria um julgamento só para cumprir um teatro. E Deus sabe quem que vai resolver não aceitar Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não há salvação se não for por Jesus. E todos têm que reconhecê-lo, ou em vida, ou no dia do juízo. Agora, para ser igreja, para ser a noiva do Senhor, você tem que viver uma vida. Você tem que se arrepender e confessá-lo como Senhor. Essa é a regra para você fazer parte daqueles que são escolhidos antes da fundação do mundo. Eu espero que eu possa estar ajudando a dar uma luz nesse assunto. É interessante você assistir Tremendos Sinais no Céu, 2016, 2017, porque há uma linha teológica com uma teoria de que os últimos escolhidos nasceram nesse período, onde João disse que haverá um grande sinal no céu, eis que a mulher está prestes a dar à luz a um filho varão. E o dragão se posiciona para devorar esse filho varão, né, que está para nascer. Mas assim que ele nasce, ele é arrebatado, né, para o céu. E aí fica a mulher que vai ser perseguida, né? Então esse filho varão seria os últimos escolhidos antes da fundação do mundo, raça eleita, nação santa. E eles vão ter que atingir a idade para entendimento, para confessar Jesus. E aí sim, quando esse último que nasceu nesse período de 2016 2017 confessar Jesus, não tem mais o porquê da noiva permanecer na terra. E aí sim, vai ser inaugurado o início do Apocalipse. É interessante a gente focar no assunto sobre as crianças, porque pare para pensar, no dilúvio, as crianças não entraram na arca, só entrou os escolhidos de Deus. E dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, as crianças também não saíram da cidade, só saiu os escolhidos. E uma olhou para trás. Já saindo da cidade, ela resolveu pensar no que ela estava deixando para trás. E ela virou uma estátua de sal, que é a mulher de Ló. Então, focando nesse aspecto sobre as crianças, é bom ter esse entendimento.
Deus está sendo cruel? Não. Ele apenas tem um plano. E nem todos, ou nem todas as crianças que estão vivendo hoje fazem parte desses que são escolhidos. Pensa bem nisso. Leia mais a Bíblia. Peça para o Espírito Santo te dar alguns esclarecimentos. E você vai ter uma visão mais ampla de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que eu possa ter te ajudado em algum esclarecimento. Até um próximo vídeo. Divulga para a gente crescer o canal.